Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Daniela e hoje nós iremos realizar a aula 11 de língua portuguesa. Hoje nós iremos falar sobre pontuação. Abram seus roteiros na página 35 para a gente dar início. Diário da quarentena. Vocês vão anotar no diário da quarentena quem são os seus melhores amigos. E por que vocês acham eles tão legais? Anotem as qualidades, as características de seus amigos que vocês mais gostam. Bom, pontuação. Existem vários sinais de pontuação, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Para que serve ponto final? Ele serve para quê? Para indicar que uma frase chegou ao fim. Por exemplo, os alunos dos terceiros anos são muito dedicados. Ponto de interrogação. Essa é fácil, né? Para que serve o ponto de interrogação? Ele sempre indica uma pergunta. Por exemplo, espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? Travessão. Ele indica quando alguém vai falar alguma coisa dentro de um texto. Exemplo. Uma mordida nessa maçã fará Branca de Neve dormir para sempre, disse a bruxa. Observem que, como é uma fala, tem o travessão no início. Bom, vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Por exemplo, o caçador matou uma gazela, colocou seu coração numa caixa e levou para a rainha, que ficou bastante satisfeita, pensando que a enteada estava morta. Olha a quantidade de vírgulas que tem aqui nessa frase, né? Indica uma pequena pausa no texto. Bom, 2 pontos. É usado para dar uma explicação, enumerar coisas. Um dia, como de costume, a rainha perguntou ao espelho. 2 pontos. Ponto de exclamação indica o quê? Uma alegria, uma admiração ou até um espanto. Exemplo. És a mais bela de todas as mulheres, minha rainha, respondia ela. Olha o ponto de exclamação aí no final da frase, né? Reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento, uma pausa de pensamento. Exemplo. Muito obrigada, falou a velhinha. Coma uma maçã. Reticências, porque teve uma pausa na fala ou às vezes a frase não foi concluída. Aspas. Indica que retiramos a fala de algum texto. Se não colocar aspas, parece que a escrita é nossa. E aí tem que pôr aspas para indicar que foi retirado de algum texto. Por exemplo, os anõezinhos encontraram Branca de Neve caída, como se estivesse dormindo. Olha as aspas no início e no final. Bom, na página 90, no número 1, nós iremos reler o artigo Manchas Coloridas da aula passada e responder qual o sinal de pontuação mais usado nele? Nós iremos reler e vocês têm que observar qual é o sinal de pontuação que é mais usado nele. Bom, voltando lá na página 84 para a gente fazer a leitura do texto Manchas Coloridas. De repente, bate uma fome e você dispara até a cozinha para preparar um sanduíche, devorar uma fruta ou atacar o restinho da sobremesa que ficou. Aí descobre uma mancha verde ou esbranquiçada no alimento. Pode desistir desse lanche. A comida está embolorada.
Bolor de muitas cores. O bolor é formado por fungos, que são seres microscópicos que existem no ar. Eles encontram umidade e nutrientes em alimentos que possuem bastante água, como frutas, pães e queijos, e aí passam a se reproduzir rapidamente. Quando começam a se multiplicar, eles ficam visíveis na forma de manchas esbranquiçadas, verdes, azuis, amarelas, pretas ou vermelhas, dependendo do tipo de fungo. Muitos parecem até aveludadas. Nem animais, nem vegetais. Os fungos são seres vivos, mas não fazem parte do grupo dos vegetais, nem dos animais. Formam um time só deles. Há milhares de tipos de fungos na natureza e todos precisam de um lugar úmido para sobreviver e crescer. Pode ser num ambiente quente ou frio. Por isso, às vezes acontece de um alimento embolorar mesmo quando está na geladeira. Fungo por toda parte. Os bolores também podem aparecer em livros, sapatos e armários, então é preciso manter tudo limpo e ventilado para evitar pontos de umidade. Afinal, os fungos estão no ar em busca de um bom lugar para se multiplicar. Bom, então analisando esse texto, vocês vão observar qual é o sinal de pontuação mais usado nele. 2. Imagine que uma criança vai até a geladeira comer um restinho de comida. Chegando lá, descobre uma mancha verde no alimento e, surpresa, vai falar com a mãe. Veja como as falas da criança e da mãe são representadas na escrita. A comida está embolorada. Ouvindo aquilo, a mãe pergunta: a comida está embolorada? E a menina responde: a comida está embolorada. Ao comando, leia as frases em destaque em voz alta e discuta quais as diferenças provocadas pelos sinais de pontuação. Vocês conseguem observar qual é a diferença? Só pelo sinal, a frase é a mesma, o que mudou foi o sinal de pontuação no final dela. Vocês conseguem observar a diferença, a tonalidade das frases? B. Complete as frases a seguir, escrevendo a conclusão da turma. Na primeira frase destacada, o que você observa? Na segunda e na terceira. Vocês vão analisar e escrever aí qual a observação de vocês. Página 91, exercício 3. Pinte os sinais de pontuação usados nas 3 frases em destaque da atividade 2. Responda. Como são chamados os sinais de pontuação que você pintou? Então, lá na página 90, vocês vão pintar aqueles 3 sinais de pontuação e vai dizer o nome deles, aqui no exercício 3. 4. Desenhe sinais de pontuação. Então, aqui dentro desses quadradinhos, vocês vão desenhar os sinais de pontuação de cada frase que tem lá no diálogo da menina com a mãe. Na sua opinião, para que eles servem? 5. Leia a frase a seguir. Os fungos podem causar doenças? Responda. Na sua opinião, qual a função do sinal de pontuação usado no final dessa frase? B. Depois de ler o artigo Manchas Coloridas, como você responderia essa pergunta? C. Faz diferença se nessa frase o ponto de interrogação for substituído pelo ponto final? Por quê? Então, aqui os fungos podem causar doenças? Tem um sinal, um ponto de interrogação. Se eu trocar pelo ponto final, os fungos podem causar doenças. Muda o sentido da frase? Faz diferença o ponto no final? 6. Leia. Na fala, utilizamos o tom de voz, pausas e expressões do rosto para revelar o que queremos dizer. Na escrita, não podemos contar com esses recursos, por isso usamos os sinais de pontuação para dar pistas ao leitor a fim de que entenda melhor o texto. Agora, sem mudar nenhuma palavra, encontre formas de mudar o sentido e a emoção com que a frase da atividade 5 pode ser empregada.
Então, não pode mudar nenhuma palavra, só que vocês têm que encontrar uma forma de mudar o sentido da frase. Do exercício 5, aquela, os fungos podem causar doenças? Agora, nós vamos ver se é aprendido o nosso roteiro. Observe as cenas e forme frases usando o sinal de pontuação indicada. Então, aqui onde tem essas crianças brincando, soltando pipa, vocês têm que elaborar uma frase que tenha esse sinal aqui, o ponto de interrogação. Lembrando que o ponto de interrogação nós usamos para perguntar. Então, aqui vocês têm que elaborar uma pergunta relacionada a esse desenho. Isso na página 37 do roteiro. Aí depois aqui vocês têm que usar esse ponto final, que é quando termina uma frase, se encerra um assunto. Sobre esses dois meninos aqui e a bola. Então, vocês vão elaborar uma frase que tenha esse sinal aqui, esse ponto. E, por último, esse daqui, ponto de exclamação. Então, vocês vão elaborar um de acordo com essa imagem aqui da menininha segurando os balões, que a gente usa esse ponto quando expressar alguma alegria, né? Olha a cara dela, o rosto dela como está. Então, elaborem uma frase que tenha esse ponto aqui. Na página 38, vocês têm que pontuar corretamente esse texto. Dentro de cada quadradinho desses, vocês têm que escolher qual é o sinal de pontuação mais adequado. Caso vocês precisem, podem voltar na página 36 desse roteiro para relembrar os sinais de pontuação que temos, tá? A formiga má. Na Europa, em pleno inverno, quando o inverno cobria o mundo com seu cruel manto de gelo, a cigarra, como de costume, havia cantado sem parar o estio inteiro, e o inverno veio encontrá-la desprovida de tudo, sem casa onde abrigar-se, nem folhinhas que comesse. Desesperada, bateu à porta da formiga e implorou emprestado. Notem os miseráveis restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida de empréstimo, logo que o tempo permitisse. Mas a formiga era má, além disso, invejosa. Como não sabia cantar, tinha ódio da cigarra por vê-la querida de todos os seres. O que fazia você durante um bom tempo? Eu cantava, pois dance agora. A formiga fechou a porta e, mais à frente, a cigarra conseguiu ajuda com o seu amigo coelho. Então, vocês vão analisar cada parte do texto e vai colocar. Vocês podem ir fazendo o teste dos pontos para ver qual que fica qual que se adapta melhor aqui nas frases. Outra coisa, uma dica. Lembrando que as letras maiúsculas vêm sempre depois do ponto final, né? Ou no começo da frase. Bom, pessoal, por hoje é só.